Olá, olá, boa noite. Guarda aí essa galera entrar pra gente poder bater um papo. Sobre o quê? Não sei. Vai ter que ficar até o final pra descobrir. Olha aí, já chegou nosso convidado. Deixa eu acenar. Solicita pra entrar, por favor. Pra eu poder. Olá, Vitória, tudo bom? Boa noite. Seja bem-vinda. Fique aqui conosco nessa live. Para nós conversarmos mais sobre a vida de Antônio. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Meu áudio tá bom? Você tá me Tá ouvindo? ótimo. Nossa, tá ótimo. Salve, Deixa eu aumentar que eu não tô ouvindo quase, eu esqueci. Pronto. Você tá me ouvindo direito? Então eu vou colocar o fone, eu tô meio surdo mesmo, fiquei velho. Tá bom, tudo bem? Olá, Michele, boa noite, Pronto. tudo bom? Então, né, vamos esperar a galera entrar um pouquinho, né, pra gente começar, porque senão o pessoal Claro, vai perder muita coisa. com certeza. E aí, como é que você tá? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Pra falar de Deus sempre tem que estar bem, né? É verdade, sempre tem que, a gente Não tem que tem, estar ótimo. não tem melhor coisa pra fazer. Exatamente, ainda mais de uma vida tão santa, né? É. Como a de E Antonieta. pessoalmente ela marcou muito a minha vida. Esse é um dos motivos pelo qual eu queria falar. Foi um testemunho que marcou muito. É um pouco guia nosso apostolado também. Sim, a vida da Antonieta é muito marcante. Deixa eu dar boa noite aqui pro Breno, pro Dudu, pro João Vitor. Boa noite, gente. Vão entrando, vão chamando os amigos de vocês, porque realmente é uma vida que vale a pena a gente ouvir, vale a pena a gente estar conversando, conhecer mais. É um testemunho muito tocante, então vai lá, chame seus amigos, né? Então, eu gostaria que você fosse se apresentando aí. Quem é você? Ah, tá ótimo. De onde você veio? Meu nome é José Eduardo Câmara, eu sou do Espírito Santo, do Estado. Nossa, longe. É, Mas profético, e né? Espírito tá Santo. vendo? Com certeza. Eu sou tradutor e eu trabalho nos últimos anos com um trabalho de tradução de livros de espiritualidade, né, com teologia vivida dos santos, né? Por isso eu escrevi o meu livro sobre os anjos na vida dos santos, porque é um fruto desses. São quase 8 anos agora que a gente está com um trabalho de tradução, confecção de livros, porque a gente tem muita necessidade no Brasil. Muito Sim, livro. A própria Antonieta, nós ainda não temos um livro dela aqui. exatamente. Nossa, eu fico muito triste com isso. É, então o objetivo é poder abrir um caminhozinho pouco a pouco para a gente poder ter esse material aqui também, porque ajuda muito. Eu acredito muito que um livro é como uma semente na vida da gente. O bom Deus planta e toca a vida de alguém, marca uma vocação. Né? Quantas pessoas não entraram numa vida de clausura porque leram a história de uma alma, né? Então, eu tenho certeza disso, que um bom livro às vezes muda a nossa vida, especialmente a nossa vida com Deus. Com certeza. Assim, só mudando assim, um pouquinho de assunto da Hum. live, né? Dá muito trabalho traduzir um livro, como é esse processo? Demora Dá muito muito tempo. trabalho, especialmente depende da língua e do tipo do livro, né? Por exemplo, um livro mais de teologia, né? Como do Padre Garrigou Lagrange, O Homem e a Eternidade, que é um livro técnico, você dá bastante tempo que você tem que conferir se a terminologia está correta em São Tomás e tudo. É bastante trabalho, é quase um bordado. Sim. Você tem que parar, olhar, voltar, né? Dá bastante trabalho, sim. Só que o Brasil, infelizmente, nós não somos muitos leitores. Uhum. A gente, né, o nosso mercado ainda não é. Então a gente tem que fazer aos poucos e tentando abrir. Dá bastante trabalho, sim. Eu vou dizer que alguns são. Também depende do envolvimento, porque tem livros que a gente faz que a gente está envolvido com um santo, com o tema, né? Então, um livro sobre Nossa Senhora, por exemplo, é impossível a gente não se sentir vinculado àquilo, É né? verdade. E se admirar a cada descoberta da beleza de Maria e tudo. Então também tem isso que facilita, né? Sim.
Então, né, já que tem uma quantidade já de gente considerável, vamos começar a nossa live. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que nesse momento você possa ir fechando os seus olhos, entrando em clima de oração e pedindo para que o Santo Espírito possa vir no seu coração, ao seu encontro, para que possa tornar o seu coração mais sensível, o seu coração mais aberto, para ouvir a vida da Antonieta, que nós possamos consagrar essa live. Vem, Santo Espírito, sobre cada um de nós, que possa ser o teu falar, que possa vir ser o teu ouvir, o teu agir, e que, a exemplo de Antonieta, que cada passo que nós dermos seja uma palavrinha de amor, que a cada passo que nós dermos seja uma manifestação do amor de Deus, que a cada passo que nós dermos nós possamos refletir o próprio Cristo para a vida de nossos irmãos. E a Ti, Mãe Santíssima, nós pedimos a Tua intercessão, nós queremos estar sob o Teu manto, protege-nos, guarde-nos e roga por nós. Por isso nós dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa, entrou muita gente. Oi, gente, boa noite. Então, ui, meu Deus, eu virei a câmera. Eita, faz parte do ao vivo. Ao vivo tem que acontecer essas coisas. Claro, com certeza. Então, José, eu queria que você me falasse de forma bem breve quem é a Antonieta, de onde ela veio. Antonieta é uma menina, literalmente, porque ela morreu antes dos 7 anos, de Roma, filha de, certa maneira, de todo um ambiente eclesial da Igreja de Roma, né, muito vivo, filha de uma família que vivia a sua fé de maneira muito intensa, a gente pode dizer que é filha de um casal praticante, que serviu a Deus, que descobriu uma vocação muito jovem, né, porque a gente a gente trata a criança como se ela não soubesse bem o que ela quer, né? Sim. E a gente pode dizer que com certeza ela descobriu uma vocação e um chamado ainda muito pequena, e foi fiel a esse chamado. Sabe, porque a Antonieta é muito importante para nós, porque o processo de beatificação dela começou, né? Ela já teve a declaração de virtudes heróicas, né? Ela é venerável. Sim. E ela é um caso um pouco único, porque nós sabíamos sim que existe vida mística nas crianças, mas no caso dela é mais importante porque nós temos o testemunho escrito, porque em geral em crianças pequenas, vou explicar o que é mística, para não ficar confuso. Tá bem. Então em mística o que é essa misteriosa vida da graça, que o Espírito Santo vem na nossa alma e vai nos configurando, nos transformando com Cristo. É o que fala São Paulo, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Olha, a gente não chega a isso do dia para a noite. É uma obra, é uma semente, né, que desde o nosso batismo vai crescendo. Nós sabemos que a criança batizada tem a graça. E nós sabemos, pelo testemunho da igreja, pelo uma Beata Imelda, pelos pastorinhos de Fátima. Mas no caso da Antonieta, nós temos essas cartinhas, que são um caso único, porque é uma menina com antes de 7 anos que escreve a Jesus. Primeiro as cartinhas são ditadas, depois ela mesma escreve, né? Então ela passa a ter a expressão do próprio punho, no qual a gente começa a descobrir a vida de oração de uma criança e como é o Espírito Santo que vai fazendo esse trabalho, porque a santidade é uma obra do Espírito Santo. É claro que no caso dela, ela teve a chance, a oportunidade providencial, a providência deu a graça a ela, de nascer numa família católica, no qual esse catolicismo era envolvido com um ambiente muito natural. Então, não era que só se falava de Deus, não, mas Deus entrava na trama da vida, entre a brincadeira, entre as visitas, né? A grande amor a vocação da Antonieta são duas coisas, ser o lírio e ser a lâmpada do sacrário, né? E isso vem da mãe, que a mãe costumava, quando ela desde pequena, levar ela nas igrejas para poder
visitar os altares laterais, visitar Maria, e fazer uma visitinha a Jesus sacramentado. Então, Jesus vivo. E a Antonieta chega num momento para a vida da mãe dela também muito importante, porque a mãe dela tinha tido uma primeira gestação, um primeiro filho que ela perde muito neném. Ela tem depois uma filha que consegue crescer e depois ela perde uma outra neném. Então, isso cria, quando na gravidez da Antonieta, quase uma ansiedade da mãe. Então, a mãe tem uma relação muito forte com ela, porque ela tinha visto, não só perder os 2 filhos, mas 2 filhos doentes. E a mãe, é uma narrativa bem dura para a mãe, porque ela fala que ver um filho sofrer é muito duro. E tudo isso foi a própria maturidade espiritual da mãe, que vai educar essa filha, né? Mas ela era uma menina muito normal, muito saída, com uma energia muito grande, né? Aprontava, né? Tem um momento, inclusive, que a mãe encontra ela vestida com o chapéu e com as roupas da mãe olhando para o espelho, que é uma coisa muito comum, né? E a mãe, inclusive, tem uma coisa que eu achei muito interessante, é explicar para a filha, que ela começa a imitar as senhoritas, né? Que ela vê as mulheres na rua muito arrumadas, para explicar que nem todos os adultos são imitáveis. Você tem que saber, porque a criança tem uma natural respeito pelo adulto, né? E a mãe para e fala, nem tudo que um adulto faz é bom para uma criança. Você tem que viver tudo no seu momento. E também isso vai mostrando como a palavra de Deus era vivida ali. A mãe tinha um costume de, mesmo depois quando ela fica doente, todo dia ler uma passagem do Evangelho para Antonieta. E ela também ia vendo isso em prática. Então, num dia, uma das características da família dela, e que é a característica de um bom católico praticante, é ter sempre um olhar caridoso para com os necessitados, os pobres, quem precisa. E um dia a Antonieta ficou olhando que bateu na porta da casa uma criança com fome. A mãe, como uma boa italiana, preparou um prato de macarrão, deu para a criança. E um dia a mãe lendo para ela a passagem, né, que tive fome e me deste de comer. E a Antonieta disse para ela, mãe, então você vai para o céu. Aí a mãe falou, por quê? Porque você deu fome para aquela criança que estava com fome. Você deu de comer para ela. Então, quando o Evangelho passa a ser parte da nossa vida, não só porque a gente fala dele, mas porque a gente vive, né? A gente vai à nossa missa dominical, a gente faz a nossa oração. O Evangelho passa a entrar na trama da vida, não de uma maneira artificial, mais viva. Que ela era uma menina que gostava de brincar, e isso vai ajudar muito ela também durante a enfermidade, né? Que é a marca. Uma menina que vai para o colégio, então tem a experiência de conviver com outras crianças e tudo, os conflitos naturais que isso podem gerar, e sobretudo muito esperta. A mãe anota que desde muito neném ela tinha uma memória enorme, ela prestava atenção em tudo, porque criança meio que é uma esponja, né? Não há nada ao seu redor que ela não absorva. E essa é uma das coisas que a mãe inclusive conta, que ela tinha muito cuidado do ambiente do qual a Antonieta e a Margherita, com quem elas conviviam, para que fosse um ambiente saudável, para que fosse um ambiente... Porque ela sabia que isso também alteraria a vida delas, né? Porque outra muito importante era a relação dela com a irmã dela, que era mais velha que ela, mas que tinha uma relação de companheirismo, de defesa, né? Ela era a menorzinha, mas ela era protegida de todo mundo. E é nesse ambiente de amor e de afeição que ela aprende a amar Jesus. Amar o seu anjo da guarda, que desde muito pequena a mãe conta que ela, muito pequenininha, separava um cantinho no travesseiro para o anjo deitar com ela. Então ela tinha muito viva a presença do anjo da guarda. E de Jesus vivo com ela. Jesus que está no sacrário, para ela estava vivo. Ela tinha fé nisso. A própria comunhão, a primeira comunhão dela, muito precoce, né? E era de um desejo profundo. A mãe mesmo diz que num determinado momento ela quase clama a mãe que ela quer comungar. E a mãe vê que não é uma birra de criança. Ela tinha fé e ela estava ciente de que ali estava nosso Senhor Jesus Cristo com corpo, sangue, alma e divindade. E isso é uma coisa interessante também, que quando você cria uma criança no ambiente de fé, a catequese dela é a sua família.
Ela depois vai para a catequese, mas ela já aprendeu ali, ela sabe quem é Jesus. E isso é muito impressionante nas cartinhas, é que as cartinhas ela vai dedicada a Jesus em vários mistérios. A Jesus Eucaristia, a Jesus grande, ao Deus Pai, a Deus Espírito Santo, porque Antonieta foi crismada. Então nós temos um pequeno diário de preparativo da sua crisma. Para você ver como a criança entende as pessoas da Trindade e como essa divina pedagogia que o Espírito Santo faz na gente vai atuando na vida dela. Porque a mãe, o pai, não podem fazer ninguém santo, só o Espírito Santo pode. O que eles podem? Preparar o terreno. Sim. Né? E a criança também tem que ser disponível, porque é uma escolha pessoal. E no caso de Antonieta, é bastante impressionante porque ela se dá integralmente ao pedido de Jesus. Tão jovem, tão pequenina, ela tem ciência de que ela tem que se entregar a ele. Sim. A gente pode falar da doença ou está cedo? A gente vai agora adentrar mais nessa parte da vida dela, porque quando nós falamos, né, é santa, às vezes a gente pensa que é uma pessoa muito distante, quando na verdade não, é uma pessoa que é um ser humano que viveu. Então eu queria que você adentrasse mais nessa parte, no início da vida dela, da infância, da educação, ela na escola, todo esse processo antes da doença. Quem era a Antonieta antes da doença? É porque, assim, dos últimos 2 anos da vida, ela só teve 6 anos e meio. Sim. Então, dos últimos 2 anos quase inteiro foi em torno da doença. Ela própria vai ter um curto período antes da doença no colégio, que ela adorava o colégio, né? E esse é um dos motivos, inclusive, depois, pelo qual ela quer se recuperar. Porque ela quer poder ir, ela quer voltar, ela quer pular. Ela era extremamente independente e para isso era uma coisa bastante importante para ela, né? Que ela queria poder fazer as coisas por si mesma, ela tinha um espírito. E no colégio, com as professoras, né, era um colégio de religiosas, né? Então com as irmãs, que ela vai ter um apreço muito grande, né? E talvez por ela ter tido uma experiência de sofrimento, ela era extremamente compassiva no colégio. E desde pequena ela tem essa experiência, né? Tem uma experiência com, por exemplo, com o Michelino, que era um menino, ela já tinha prótese, inclusive, né? Que era o menino problema da sala. Era o menino que aprontava, tudo fazia errado, e por isso ficava de castigo, né? E ela se sentia tão inclinada a defendê-lo que ela levantava e pedia à professora, por favor, tire ele do castigo, ele vai melhorar, eu prometo. Né? E num dia ela falou, não, a professora falou, de jeito nenhum, ele se comporta mal, se você quiser, vai falar com a diretora. E ela pega o menino pela mão e sai andando com ele. Sim. Quer dizer, ela tinha na trama dela, inclusive um germe de maternidade, né? Que vai conduzir. E também por causa do sofrimento, que é uma escola muito grande, sobretudo quando você é tão pequena, né? Porque do período que ela tem a primeira dor ao período que ela vai ter que amputar a perna, ela perde a perna esquerda. Inicialmente não se tem o diagnóstico imediatamente, inclusive se acha que o primeiro tratamento acaba gerando a aceleração do câncer, né? Ela tem um câncer ósseo que acaba gerando a obrigatoriedade de amputar a perna, que esse é um momento muito duro para ela, porque enquanto depois ela vai aceitar o sofrimento, por enquanto o sofrimento entra na vida dela de maneira muito intensa. E para ela é incompreensível, por exemplo, ela demora inclusive a entender que tiveram que amputar a perna, porque o operatório, vocês têm que imaginar, 70 anos atrás, um sistema médico não era como o de hoje, né? Era bem mais difícil. E a reação que ela tem quando a mãe explica para ela, você daria tudo para Jesus? Você daria a sua mãozinha, você daria a sua perninha? Né? E ela mesma intui que alguma coisa aconteceu, inclusive porque ela, quando ela foi internada, ela tinha dor na perna, né? Então ela entende que ela está doente. E quando ela vê que ela não tem a perna, ela tem, para mim, a reação mais infantil de todas, porque ela pergunta se a perna vai crescer de novo. Oh, meu Deus. Mãe, mas vai crescer de novo? E a mãe fala, não, mas você vai poder usar uma prótese, que não é a nossa prótese hoje. Era uma prótese pesada, dolorida, né? Inclusive para ela vai se forçar a usar a prótese porque ela quer ser independente. Nos primeiros dias no pós-operatório do hospital, ela ainda estava muito
tomada, seja pela dor, pela sedação, pela medicação muito forte. Então ela demora, né, para uma menina tão pequenininha, né, cujo mundo é o pai e a mãe quase, né? Quando se tem até 5 para 6 anos, o mundo da criança é o pai, a mãe, a irmã, é você. Ela teve que viver essa sofrimento. Nesse primeiro momento, é bem visível o sofrimento do pai e da mãe. Uhum. A mãe, inclusive, tem uma sinceridade muito grande, que ela fala que ela tinha medo da menina crescer e culpar ela por ela ter ficado sem uma perna. Que você pensar é uma coisa muito humana, porque a gente é muito heróico com o sofrimento dos outros, mas quando é a gente que tem que sofrer, a gente fica completamente atônito diante disso. Ela tem uma experiência primeira ali desta doação que ela tem que fazer a Jesus. E a partir deste momento, o amadurecimento dela visivelmente cresce, seja pelo começo das cartinhas, que é um movimento natural dela de querer falar com Jesus, de querer que a mãe anote. Eu acho uma coisa muito interessante que eu queria observar: as cartinhas vão destinadas ao pai, ao filho, ao Espírito Santo, mas no meio tem uma cartinha ao pai dela. O quanto eu amo meu papai. Porque no mundo da criança, e é por isso que eu acho que a mãe dela foi uma excelente pedagoga, Deus está no meio da sua vida. Uhum. A vida da criança é a sua família. Ela aprende o mundo com a sua mãe. Ela sabe, o evangelho se aprende no colo da mãe. Não há melhor local para aprender. E para ela, o mesmo era tão natural amar o pai como era amar o pai do céu. Fazia parte, né? Querer que o pai fique bem, ela fala isso na cartinha, né? E para você ver como é natural. As cartinhas são resultado, são fruto de uma alma, do amor normal de uma alma por Deus, que quer se expressar, que quer se entregar. E as cartinhas são colocadas aos pés de Jesus, e isso vai obrigá-la a amadurecer muito, porque ela vai ter que crescer. Para mim, o período que é a grande maturidade dela é o período que ela tem que usar a prótese. Ela é extremamente dolorida, inclusive tem um momento, a Antonieta gostava que o pai fizesse cavalinho nela. Ela era uma criança animadíssima. E o pai diz para ela que a prótese era tão pesada que machucava ele. Ela não fica triste. Ela desce sorrindo e nunca mais pede. Oh, então, se você pensar na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, se alguém leu, a graça da conversão do Natal é o momento que ela não chora, apesar de uma palavra ríspida do pai, porque ela sente que a caridade entra na alma dela, né, por isso é a conversão, porque ela diz: eu não vou chorar para alegrar os outros. E parece que a Antonieta tem uma experiência assim como eu não vou falar, eu não vou deixar meu pai triste, porque você passa a colocar o outro na frente de você. Você não é o seu centro. E isso é o grande sinal que era uma obra do Espírito Santo. Porque é o Espírito que derrama a caridade nos nossos corações. E a partir desse momento, é o momento que ela começa a ter o que a gente chama as visões, né? Ela começa a ver Jesus crucificado. No começo a mãe acha que é uma coisa de criança, até no momento que ela começa a entender que aquilo realmente é um chamado, né? Ela descreve Jesus vivo, e não é um Jesus que ela produz. Porque outra coisa muito interessante, por isso que eu digo que a Antonieta é muito importante por isso. Quando a gente fala da vida dos santos, como você falou, a gente acha que é uma coisa externa. Então, por exemplo, a gente fala da noite escura de São João da Cruz. A gente fala, parece uma coisa tão fora da minha realidade. Mas ele descreve uma coisa que é para a alma de todo mundo. Então, a Antonieta tinha 5 aninhos, mas ela também teve que viver a sua noite escura. De repente, o consolo da presença de Jesus, ela não vê mais. E é o momento que ela faz um ato para mim, assim, ela com a prótese já, andar é difícil, pular é difícil, ainda assim ela pula, ela corre com a prótese, ela vai à porta do sacrário, quem já viu, antes era regra, agora não são todos, o sacrário tinha um conopeu, que é esse véuzinho, né? E ela consegue, com um bastãozinho, empurrar e chamar: Jesus, vem brincar comigo. Para ver como Jesus para ela é vivo. Porque para ela o mundo dela é esse, é a brincadeira. Sim. E a mãe, inclusive, se questionava quando ela contou para a mãe isso, como é que ela tinha feito, porque o altar era alto demais para ela, e ela afinal tinha uma prótese numa perna. E depois ela sabe de uma pessoa que contou para ela que um dia encontrou ela fazendo isso na capela, e ela tinha esse bastãozinho, quer dizer, ela
ela vai atrás de Jesus. Porque o que é a noite escura? A noite escura é Deus tira de nós a consolação sensível para nos purificar, para nos fazer semelhantes a Jesus, para que a gente busque a Deus só por Deus. Você vê, a Antonieta tinha 6 aninhos. Você podia dizer, o que ela tinha a purificar? Mas São João da Cruz diz para nós que a noite purifica o fundo da alma. Então, mesmo uma criança, porque a gente tem uma visão muito romântica da infância, né? Criança tem defeito, criança tem inveja, criança concorre, claro que na dimensão dela, né? Sim. E isso, Deus também vai purificar nelas. Por isso, o chamado de Jesus crucificado. Por quê? Porque quando eu vejo Jesus, eu compreendo ao que eu fui chamado. Então, para Antonieta, ela sabe que ela deve estar unida a Jesus. Ela deve estar no Calvário, que inclusive era o nome do hospital. Meu Deus do céu, não sabia disso. Então, para ela aquilo é um chamado. E ela, desde a amputação, porque há um Calvário, uma estátua do Calvário, né? E as enfermeiras todas amam ela. Então levam ela para passear, já ainda na cadeira de rodas. Né? Inclusive tem ao lado do quarto dela tem um padre internado. E o padre se diverte em tirando o chapéu dele, colocando nela, porque ela era a menina que encantava qualquer um. Ali é a descoberta do Calvário dela, porque tem uma coisa interessante, o Calvário não é só o Calvário do passado. Jesus perpetua a sua oblação em cada altar, né? A Santa Missa é isso, a perpetuação do sacrifício de Nosso Senhor. E nós somos chamados, o que é o nosso batismo? Nós somos sepultados com Ele para ressurgir com Ele. E ela tem essa intuição muito grande, que é a centralidade do mistério da cruz. Eu devo me identificar com Jesus, como Ele quiser. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Olha, para uma menina de 6 anos, isso é muito. E tem uma outra coisa muito interessante também, que para mim, a Antonieta prova todas as coisas que a gente aprende dos grandes mestres. Por exemplo, como é que a gente distingue um verdadeiro dom do Espírito Santo de um falso? Porque não vamos nos enganar, tem coisas falsas no mundo. Né? Sim. E uma das características que os grandes mestres nos dão é que uma graça de Deus nos faz crescer muito em humildade. Porque diante de Deus a gente sabe quem a gente é e quem Ele é. E a pessoa, ela tem uma grande descrição do que ela vive. Ela é quase que um segredo seu. É por isso que, por exemplo, Santa Gema Galgani, que é uma santa que eu gosto muito, para ela escrever era muito difícil. Aquele pequeno diário dela, para ela, assim, é um evento. A gente só sabe das orações de Santa Gema pelos êxtases, porque alguém anotava, não porque ela escrevia, porque quando ela escrevia. E a mãe, por exemplo, várias vezes fala para as pessoas do lado dela, por exemplo, um padre, olha, ela está oferecendo os sofrimentos dela, e ela não gostava. E ela chamava a atenção da mãe. Ela chama a atenção da mãe quando a mãe conta para o pai que ela vê Jesus. Quem tem que saber disso é o diretor, é o confessor. Então, quando a gente fala dessa modéstia espiritual, porque modéstia não é só uma coisa externa, né? O externo representa o que a gente tem dentro, que é guardar o tesouro do rei. Tá dentro, assim, é meu e de Jesus. Ela tinha tudo isso. Todas essas coisas que a gente vê nos grandes, Deus quis esconder nela pequenina. A identificação com Cristo, o amor a Nossa Senhora, a Eucaristia como semente da vida eterna. É a comunhão que vai marcar para ela isso, né? A comunhão que ela já faz com a prótese. E para mim é uma coisa maravilhosa, porque antecipa a primeira comunhão dela e ela faz a primeira comunhão no Natal. E para mim tem um grande simbolismo para ela, porque para ela é Jesus vivo que vem a ela. A gente tem uma relação muito fria com Jesus sacramentado. Jesus realmente... Tem um santo que eu gosto muito, São Manuel Gonzalez, que é o bispo do Sacrário Abandonado, ele fala que o grande mal do nosso tempo é esse sacrário abandonado. Que nós cercamos Jesus Eucarístico com uma espécie de gelo. É tudo que a Antonieta não quer. Por que ela quer ser a lâmpada do sacrário? Hoje nós temos uma lâmpada elétrica, né? No tempo da Antonieta não era. A lâmpada que ardia diante do sacrário era de óleo. Então o óleo ele se consome. Então quando ela fala para Jesus, ela tem inúmeras cartas que ela fala, eu quero ser a tua lâmpada, eu quero arder diante de Jesus sacramentado, eu quero estar diante do altar. Eu sou a lampadazinha que vai arder diante.
que ela tem que se consumir, porque ele quer o nosso amor. Chama é amor. E quando ela fala eu quero ser o lírio, é porque ela entende que o dom que ela tem a dar para Deus é a sua pureza. Que é algo que é muito íntimo. Quando uma alma se consagra a Deus, por que a consagração virginal é tão cara ao Nosso Senhor? Porque quando você dá a Ele a sua virgindade, você dá a si mesmo. Porque o que é uma relação matrimonial? É uma doação de si. O marido, a mulher, a esposa, o marido. O consagrado doa toda a sua afetividade, tudo que tem de mais íntimo a Nosso Senhor. Daí o lírio. O lírio é sempre puro, sempre branco. E é voltado para o céu como um cálice. Como quem recolhe o que vem do céu. Então ela compreende que ela deve ser isso. E ela fala sempre diante de Jesus. Essa compreensão da presença de Deus santifica toda a alma. Porque a alma que está na presença de Deus não peca. Porque é Deus mesmo que passa a ser. E não é uma presença qualquer, porque algumas pessoas pensam assim, nossa, mas a presença de Deus vai ser terrível, né? É uma presença amorosa de Deus. Ele está como meu amigo, como meu pai, como meu irmão, como meu esposo, como meu tudo. Que é uma característica do amor de Deus que unifica tudo, né? Ele vem a ser tudo. Por isso, para mim, é a saudação de São Francisco. Meu Deus é meu tudo. Cabe tudo. Deus é tudo para nós. Na Antonieta, isso vai crescendo, não só apesar do sofrimento, mas o sofrimento, nele, ela vai encontrar o que Deus quer dela. Ora, quantas vezes nós somos tão frágeis que se a gente bate o dedo mindinho numa mesa, a gente chora. Sim. Então, quando ela tem que oferecer o sacrifício de uma perna, sorrindo, diz muito do que o Espírito Santo faz. Sabe, as pessoas do mundo podem saber muitas sabedorias da vida. Elas podem saber filosofia, elas podem saber muitas sabedorias. Mas a sabedoria da cruz, só o Espírito Santo pode ensinar. Olha, a gente pode ensinar para as pessoas a serem mortificadas. Olha, você vai se sacrificar para passar num concurso público. Você vai se sacrificar para perder peso. Tudo isso a gente aceita. Mas entender a realidade que Deus nos ama e que na cruz eu vou encontrar Deus, só o Espírito Santo pode ensinar. E é a graça das graças. A gente devia pedir isso sempre ao Espírito Santo. É o sinal da obra-prima de Deus numa alma. É quando ela passa a olhar para a cruz. Não que a natureza, a gente não sente dor, não, tudo ao contrário. Mas ela passa a ser fonte da nossa alegria. A gente passa a ver Deus em tudo. O amor faz isso. A gente passa a ver Deus que nos ama em tudo. Mesmo quando Deus se esconde, mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando ela não conseguia mais se alimentar direito. Né? Porque essa doença progressiva, né? A modalidade de câncer que a Antonieta teve era e é extremamente agressivo. Ainda hoje é. E encontrar Deus nisso, um adulto tem dificuldade. Estou falando muito, né? Pode me contar. Não, pode falar, pode continuar. Estou amando, gente. Tá todo mundo amando. Pode continuar. Porque vai ser um processo, primeiro que para a mãe dela foi muito duro o período hospitalar, a amputação, mas os médicos dão a entender para eles que ela vai melhorar, e ela não tem mais nada. Então a vida volta ao normal, no sentido de que ela tem uma prótese, claro, era uma prótese grande, mas ela ia crescer, e ela volta para a escola, ela é muito feliz na escola, ela passa a ter boas notas, ela se inscreve na Ação Católica, que é um movimento católico, ela passa a ajudar na igreja, a mãe dela é coordenadora de um grupo de igreja, a mãe dela dá palestras, então, tem todo um ambiente feliz para ela. Então a mãe pensa, então agora ela vai crescer e vai ter... É quando começa a ver que a doença não foi embora. E isso foi realmente muito doloroso para a mãe dela. E mais ainda porque a mãe passa a ter... Primeiro que o que a filha dela está vivendo é uma graça do Espírito Santo. Daí vem eu pedir ao Monsenhor Dotarelli, que é o confessor dela, tem uma menina tão pequenininha, né, com seu próprio confessor. O Monsenhor Dotarelli é um padre muito destacado em Roma, porque ele não só foi diretor da Antonieta, da Nerolina, como depois, na paróquia dele, ele foi diretor da agora venerável Maria Bortoni, foi uma grande mística configurada com a Paixão de Jesus, que fundou uma obra chamada Mater Dei, e viveu uma grande experiência mariana, Nossa Senhora. Então ele tinha um grande trabalho, inclusive com os pobres em Roma. Então era um homem que vai poder
que a providência coloca na vida dela para poder ajudá-la também. E a mãe começa a perceber que isso, ela falando que vê Jesus, as cartinhas, ela passa a entender que aquilo é obra de Deus. Por exemplo, a mãe, até com o conselho de um consagrado, ela passa a anotar, fazer um diáriozinho da mãe, porque a mãe sabe que ela vai ter que entender. Porque aí você passa a ver que já não é obra sua, que a santidade não é... A filha, são coisas grandes demais para ser minha filha. Deus tem que estar agindo nela. E ela passa a compreender que aquele amor à Eucaristia, quando se dá a ela a primeira comunhão no Natal, ela se confessa, ela se prepara para a crisma, que esse amor para ela ao Espírito Santo é uma coisa muito impressionante, porque vai encher boa parte, ela tem uma série de um diáriozinho que prepara ela para a crisma, que é muito bonito, porque cada dia ela faz um oferecimento ao Espírito Santo. E eu queria contar uma história, eu sempre gostei do dia da crisma, que ela sai da crisma, ela já doente, né? E ela fala, agora sou soldado de Cristo. Aí dizem para ela, você não, você do jeito que você é general. General aqui só Jesus. Todo mundo é soldado. Que linda! Ela entendeu o que ela estava fazendo. Não, porque a criança não entende, não, ela entende. Né? Ela entendeu o que era essa luta por Deus. E ela sabe que é soldado. Porque também quando ela vai receber a extrema-unção, para convencê-la, dizem, vai ter um aumento de graça. Ela tem ideia do que é a graça santificante, ela tem ideia que o aumento de graça aumenta a nossa união com Deus. Quer dizer, a catequese vivida é muito forte para uma criança. Por isso, assim, por mais que a gente... E eu digo pessoalmente que é uma das coisas que a gente mais tem que lutar para fazer uma catequese excelente nas nossas paróquias, mas essa catequese, sobretudo, tem que começar ali. É o pai, é a mãe, porque... Ih, você sumiu. Ah, voltou. Eu voltei. É que eu vou acenar e aí eu sempre acabo virando a câmera pra pode continuar. E isso, para mim, vai marcar esse momento que Jesus vai pedir a ela a fidelidade final. Que para mim é o momento que ela deve se configurar com Jesus. Porque você sabe, santidade é isso. É a gente se configurar com Jesus. E a doença volta muito forte, já pulmonar, que é uma parte muito difícil, que são os últimos meses. Também agora as cartinhas passam a ser, ou ela assina com o próprio punho, ou ela começa a escrever, porque ela já foi para a escola, ela já sabe ler e escrever. Né? Na uma das capas, inclusive, tem a letrinha dela, dá para ver como é a letrinha da criança bem redondinha, porque faz caligrafia, porque tem que aprender. Né? Seu caro Jesus. Né? Ela passa a assinar as cartas Antonieta e Jesus, porque ela sente que ela deve se unir a ele. E ela, por fim, vai colocar a Antonieta de Jesus, porque ela sabe que ela é dele, então ela vai se identificar com Jesus. Então, para mim, acontece o grande mistério da vida da Antonieta. É que todo mundo quer rezar para ela ser curada. Tem até uma tia, é um momento bem italiano, vai ter novena de Santo Antônio, vai ter festa, procissão, eu vou pedir a Santo Antônio para te curar. Ela fala, não. Por que não? Você não quer ser curada? Eu quero o que Jesus quiser. E não, ela passa a entender que não, Pai, não se faça a minha, mas a tua vontade. E essa vai ser uma longa discussão dela, inclusive com a mãe. E era uma passagem que eu separei. Aí eu vou separar só umas passagens, eu coloco 200 post-its, né? Porque é só uma que você pensa só, que para mim bastante me marcou quando eu vi. Porque ela passa já doente, muito doente, ela tem um ataque de tosse que não melhora. Durou 3 horas o ataque. Então a mãe já está desesperada, porque para uma criança de 6 anos, a fragilidade, a mãe diz para ela, Antonieta minha, rezemos a Jesus para que te faça descer um pouco do Calvário. Não, ela responde, minha querida, eu não posso mais. Essas 3 horas foram terríveis. Os teus olhos ainda estão cheios de lágrima e eu não posso chorar não te vendo sofrer assim. Eu pedirei a Jesus para descer do Calvário. Antonieta levantou seus olhos, resplandecentes de febre e de lágrima, tomou a ponta do lençol e com um esforço enxugou os olhos da mãe e disse, não, mamãe, não chore. Mamãe, olha para mim, eu não choro. A sua voz tremia pela falta de ar.
você não deve chorar. Eu não quero. Eu quero permanecer no Calvário com Jesus. E a mãe lhe respondeu, então eu permanecerei contigo, sempre contigo. Se Jesus te quer sobre o Calvário, eu estarei junto de ti. Antonieta olhou com gratidão e disse, sim, mamãe, você deve estar sempre junto de mim. Sobre o Calvário, eu farei a parte que me cabe e você fará aquela da mamãe. Ai, Ela passa a entender que ela é Jesus e a mãe é Nossa Senhora. A minha parte é viver o que Jesus viveu. Se o meu Calvário é a tosse, ela só tinha 6 anos. Então ela passa a entender que a missão dela é aceitar e amar o que Deus dá. E isso mostra que é Deus quem age nela. Porque compreender que eu quero ficar com Jesus sobre o Calvário, se fossem só as cartinhas, a gente podia dizer que é a imaginação de uma criança. Mas é a vida. E isso para mim marcou muito, porque nós não podemos fazer isso em alguém. Ninguém pode. Você não pode criar, porque é tão profundo na alma de alguém isso, que só o Espírito Santo pode fazer. É dar um amor tão grande que não só aceita o sofrimento, mas compreende aquilo. Eu faço o que me cabe. É estar sobre o Calvário. E isso para mim é a característica dela. É ter compreendido que Deus a queria no Calvário. E que aquilo era a vocação. É daí que ela começa a entender que o Calvário dela, primeiro, não é um ato de egoísmo. É um ato de doação. É pelos pecadores, é pelo Papa, é pela igreja, é pelos soldados, é por quem sofre. Daí vem a missão futura, né, quando ela fala para ela, né, que eu no céu eu não vou brincar, não me divertirei, né, eu trabalharei, e a mãe fala, Santa Teresinha mandou uma chuva de rosas, você vai mandar de quê? Uma chuva de lírios, eu farei cair uma chuva de lírios. Então ela passa a entender, porque para o santo, a experiência de Deus é tão intensa que a vida eterna começa. Porque se nós pensássemos, a nossa vida eterna começa aqui. A semente da glória é a graça do nosso batismo. Nós hoje vivemos o nosso céu. É a consciência de Santa Elizabeth da Trindade, né? Eu vivo o céu na terra na minha alma. E ela passa a ver a vida dela com isso. Ela começa uma missão. Não é que para ela é um fatalismo, não. Ali tudo começa. Para mim é o mistério de Santa Teresinha. Né? Santa Teresinha provou para toda a igreja que a morte não termina nada, começou tudo. Quem ela era? Ela era mais uma carmelita. Como quando se canonizaram a Teresinha, tem que canonizar todas as carmelitas. E ali ela começou a ser doutora da igreja. Ser a padroeira da missão, das missões. Né? E de uma maneira o que Jesus fez com a Antonieta. Que aquilo era um mistério para ela. A mãe vai contar para o pai tudo o que está acontecendo, porque ela acha que o pai está desconsolado. Para o pai ele não consegue entender aquele sofrimento. Né? Nenhum pai consegue. E ela compreende que o pai vai entender se ela souber que a Antonieta vê Jesus. Né? A mãe depois, inclusive, vai ter o testemunho de um dos médicos que entra para consultar a Antonieta e ela está em êxtase. Quer dizer, ela realmente tem uma experiência... Porque o êxtase não é só o aspecto externo. O êxtase, o corpo reage a um mistério de união interna. Deus toma... Né? É como a águia que toma o filhote, né? Para usar uma expressão de Santa Teresinha do Menino Jesus. É Deus que anseia pela alma, a alma que anseia por Deus. E é por isso que o Calvário faz sentido. Senão não vai fazer sentido nenhum. Senão, vai ser dolorista. Daí vem a experiência da última cartinha, que é no qual entra o Papa nessa história. Né? Eu aqui traduzi, eu vou ler só um pedaço. Quem quiser ler a cartinha inteira, está no meu site, www.claustro.com.br. Pode isso. falar. Porque ela é de 2 de junho, a Antonieta vai morrer em julho. Essa cartinha... os pais, por fim, contratam um médico especialista, é quando o médico explica a gravidade, né? E a mãe tem uma reação, eu sei que ela vai falecer. E ele fala por quê? Pela cartinha. Ele fala, mas que cartinha? Né? E ela dá para o médico ler. E o médico fica tão comovido que, sendo amigo do Papa Pio XI, leva para o Papa. E, comovido, o Papa então manda de volta uma bênção para ela, que para ela vai ser a grande, porque ela tem um amor enorme pela Santa Igreja, ela vai oferecer tudo pela Santa Igreja. E o médico
escreve ele também uma cartinha para ela, e ele devolve o valor da consulta, que ele não tem coragem de cobrar. E a Antonieta pega aquele valor e ela vai dividir. Metade ela vai dar para o Santuário de Nossa Senhora de Pompeia. Quem não sabe, o Santuário de Nossa Senhora de Pompeia é um grande santuário no sul da Itália, fundado pelo Beato Bartolo Longo, e é uma grande devoção mariana da família dela. E a outra metade para os necessitados. Para você ver que é generosidade. Então a cartinha ela começa dizendo: caro Jesus crucificado. Todas as cartinhas vão para alguém, ou caro Deus Pai, ou caro Deus Espírito Santo, ou caro Jesus Menino, ou caro Jesus Grande. Depende do mistério da vida de Jesus que ela meditava. Caro Jesus crucificado, eu te quero muito bem e te amo. Eu quero estar no Calvário contigo e sofro com alegria, porque sei estar contigo no Calvário. Essa é a frase, é a alegria. Isso é o dom do Espírito, é o fruto do Espírito Santo, essa alegria. Caro Jesus, eu te agradeço porque me mandaste essa doença, porque é um meio para eu chegar ao paraíso. Então aquilo que antes é assustador, passa a ser agora felicidade. É um meio para chegar a Deus. Caro Jesus, diz a Deus Pai que eu amo muito Ele também. Caro Jesus, eu quero ser a tua lâmpada e o teu lírio, caro Jesus. Então, antes de morrer, ela quer renovar para Jesus a minha vocação. Eu recebi e agora eu quero ser. Jesus, dá-me a força necessária para suportar as dores que te ofereço pelos pecadores. E no momento da cartinha, ela tem que parar, porque ela tem que vomitar. Quer dizer, a doença já tinha tomado tudo, mas não o coração dela. Você sabe, o mundo pode tirar tudo de nós, menos a liberdade de amar. Ninguém pode dizer que não pode amar. Não há circunstância no mundo. Caro Jesus, diz ao Espírito Santo que me ilumine de amor e me encha com seus 7 dons. Ela não é, a gente acha que a criança ela entende absolutamente tudo. Caro Jesus, diz a Nossa Senhora que eu a amo muito e que quer estar junto com ela no Calvário. Gente, ninguém vai para o Calvário sem Maria. É verdade. Ó, dos apóstolos, o único que permanece é São João, que ele ficou com Maria. Sim. Senão eu também tenho certeza que ele tinha fugido. Porque ninguém aguenta o Calvário sem Maria. Verdade. Quero estar junto com ela no Calvário, porque eu quero ser a tua vítima de amor. O que é uma vítima? É alguém que é oferecida para ser consumida pelo amor. Então não é a doença que consome a Antonieta, é o amor de Jesus. Caro Jesus, eu te recomendo o meu padre espiritual e dá-lhe todas as graças necessárias. Caro Jesus, te recomendo os meus pais e Margarita, que é a irmã dela. Você vê, até o fim você é filho da tua família. Caro Jesus, te mando tantas saudações e beijos. Antonieta de Jesus. Agora ela é de Jesus. Ela não é de ninguém mais. E esses últimos dias dela são dias de comunhão, né? E para mim tem uma coisa bastante forte, é o último dia dela, é que todo dia o padre traz a comunhão para ela. E nesse último dia, ela morre nos braços do pai, que o pai tenta ajudá-la a respirar, né? E a irmã ensina o padre a falar Jesus, Maria e José, né? E ela morre no momento exato que o padre está chegando com a comunhão, e quem comunga é o pai e a mãe dela. Ai, meu Deus. Que para mim é uma coisa bastante interessante. Eu até queria pegar a passagem, eu fiquei muito comovido, então não... Porque para a mãe foi... Chorando aqui. Porque naquele momento os pais comungam Jesus nessa terra, enquanto ela comunga Jesus na glória. A comunhão dela agora é perpétua. Mas não é que a morte separa. Não existe, só existem 2 reinos, o reino dos vivos e o reino dos mortos. O reino dos mortos é o reino do pecado. Todos que estão na graça estão junto em união com o único Deus vivo. Então eles comungam o corpo e sangue de Cristo e ela comunga Cristo na eternidade, mas eles estão unidos a ele. E o padre, inclusive tem essa coisa, quando vai celebrar a missa por ela, de nem sequer colocar o parlamento negro, né? Porque é a certeza. A mãe até fala com o padre, o senhor acha que ela está no céu? Ele fala, nem questiona, vai blasfemar. Porque é obra de Deus. Né? É uma transformação tal que Jesus crucificado a leva para o céu. Porque é assim, nós no batismo fomos sepultados com ele, para com eles ressuscitar. Se nós abraçamos com amor a nossa cruz, mais do que abraçar, se deixamos o amor de Deus
nos configurar com Cristo, o fim desta vida, essa oblação, este calvário, passa a ser uma alegria que abre a porta para a vida eterna. Uma menina de 6 anos e meio que agradece a Jesus por uma doença, por um câncer. Por uma doença que não deixa ela respirar. Daí você vê também essa obra maravilhosa que o Espírito Santo, que é uma, para mim, a grande, quando a gente estuda a vida dos santos, é que o Espírito Santo não só nos transforma em Cristo, mas dá uma maturidade aos santos extraordinária. Assim, a pessoa tem 20, ela tem 6 anos e meio, ela podia ter 24 como Santa Teresinha, é de 27 como São Rafael Arnaz, ela passa a ter uma maturidade muito além dos seus anos. Por quê? Porque a perfeição da graça também eleva a nossa natureza. E a gente fica falando, gente, mas como é possível? Porque eu tenho 37, a gente fica com vergonha diante da Antonieta. Porque a gente vê o quanto, primeiro, nós fomos infiéis. Se nós fôssemos fiéis à graça atual, o que não seria do mundo? Olha, porque é claro que nem todos somos como ela, mas a todos Deus nos chamou. A todos, cada um no seu estado de vida, cada um onde está, onde mora, porque não há um... Eu queria desafiar as pessoas a encontrar um estado de vida ao qual nós não tenhamos um santo. Nós temos um servo de Deus, irmão Marcel Van, que se santificou num campo de trabalhos forçados no Vietnã. Nós temos um beato Karl Leisler, que foi ordenado padre num campo de concentração nazista. Não há um lugar do qual não haja um santo. Nós podemos ter um santo já muito idoso, como Santo Afonso Maria de Ligório, ou podemos ter uma menininha como a Nenolina, ou como Santa Jacinta e São Francisco Marto. Então isso tudo mostra para nós como a nossa desculpa só é a nossa preguiça. Primeiro que Deus não nega a sua graça a ninguém. No nosso batismo nós recebemos tudo para a nossa santificação. Absolutamente tudo. Tudo Ele nos dá, se nós pensássemos que Ele nos deu seu corpo, sangue, alma e divindade, tão real e perfeitamente como está no céu, que não só está em cada sacrário esperando a nossa visitinha, como a da Antonieta, como vem ser o nosso alimento. Se nós pensássemos o que é isso, bastaria uma comunhão para nos enlouquecer de amor. Se nós pensássemos nessa menina que com 6 anos e meio queria ser o lírio e a lâmpada do sacrário, e como nós não vamos nem ali na esquina visitar Jesus, a gente passa na frente de uma igreja e não tem coragem de entrar para dar um beijo para ele. Uma visitinha, mas nós não temos, para ver como o nosso amor é pequeno. Né? E não é porque, como dizem para mim assim, sabe o que essa geração ela não gosta de sacrifício, a gente não pode falar de... É mentira, a gente adora sacrifício para coisa que a gente gosta. Se tiver um show que eu gosto, eu vou ficar 24 horas numa fila pegando chuva para entrar no show. Todo mundo já viu isso. Já. Eu quero... São noites, não, eu quero ir para uma balada, eu vou até 3 da madrugada. Então, pequeno é o nosso amor. Jesus fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O amor da Antonieta estava no sacrário. Onde é que está o meu amor? Porque esse é o nosso questionamento. Para mim, essa foi a Antonieta, para mim, é uma confirmação muito grande, inclusive do nosso pequeno apostolado. Porque o chamado universal à santidade para nós não pode ser uma coisa oca. Ela não é só uma palavra, não é chamado a ser um cristão mais ou menos, tanto faz como tanto fez. Não. Para todos, cada um num estado de vida, cada um com uma vocação única, cada um com uma... Não existem 2 santos iguais, é a maior beleza da obra do Espírito Santo, e vai ser a grande beleza que a gente vai ver no céu, a glória e resplendor do Verbo encarnado, em tantos carismas, dons, santos diferentes, cada um, né, mostra todos os mistérios da vida de Cristo, eles reproduz na igreja, né? É o mais bonito de ver. De uma beata Conchita Cabreira de Armida, que era mãe de família numerosa, a um missionário como São Francisco Xavier. Não há ninguém que não entre aí. No Brasil, na China, na Índia, me diga onde. Ali está. Onde houver um batizado, ali está o Espírito Santo. E onde está um batizado, Deus o envia para que ele seja a luz do sal da terra e a luz do mundo. E acho que eu já falei muito, tá? Vai acabar a live daqui a pouco. Então, a gente ainda tem 6 minutinhos. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa que Claro. Um dos momentos que eu mais gosto da Antonieta é bem no iniciozinho
que ela fica doente, né? Que Uhum, primeiro se suspeita de uma sinobite, que é uma inflamação na uhum, articulação. E aí ela tem que tomar 2 injeções, uma de cálcio e uma de iodo. E a de uhum, iodo dói muito. E aí toda vez que ela ia tomar a de iodo, ela chorava muito, né? Alguns momentos ela até não queria. E aí a mãe uhum. dela chega pra conversar com ela e fala, olha, lembra de Jesus, lembra da coroa de espinhos, lembra dos pregos nas mãos, nos pregos nos pés, lembra do sofrimento dele. E ofereça o seu sofrimento. E aí, a partir de então, a Antonieta acolhe aquelas injeções, né? Uhum. Principalmente a de iodo, com muito amor. E eu acho muito interessante porque quando ela não tem que tomar a injeção de iodo, ela chora Uhum. porque ela pensa, eu não vou ter nenhum sofrimento para oferecer para Jesus. E aí eu fico, meu Deus do céu, a partir daí, assim, pra mim, a partir desse momento é quando ela consegue compreender de fato que o É. sofrimento não é uma dor física, não é para ser algo que é para ser doloroso, mas é algo que é Uhum. para ser ofertado, que é para ser cheio de Isso. amor. E é E ver isso. que a generosidade dela de aceitar faz trocar. Deus espera só de nós o nosso faça-se em mim. Quando ela aceita, ele passa a trocar em doação. Sabe o que é difícil? Santa Teresinha diz isso na conversão. Às vezes ele espera de nós só esse primeiro ato, o aceitar. Uhum. Depois a graça entra. Mas a gente impede Jesus nisso. Se ela, naquele primeiro momento, tivesse continuado chorando e não tivesse ouvido o convite da mãe, porque a mãe ali era a voz de Deus, né? Sim. E a gente faz isso. Deus, às vezes, a gente não, Jesus não vai aparecer pra gente. Vai aparecer alguém, Jesus vai mandar na sua providência uma voz para bater, filho, tá errado, muda de vida. E você faz o quê? Você rejeita. Se você abre as nossas graças, nas graças atuais, é como uma corrente. Se você pega uma ponta de uma corrente e puxa, elas vêm todas juntas. Então, quando Deus se apresenta a nós, se a gente pega aquela primeira, ela pegou aquela primeira, e eram todas juntas, a generosidade na cruz, o aceitar, até a transformação em Jesus. Porque é dessa fidelidade nas coisas muito pequenas que muda a nossa vida. Porque a gente tende a achar que o amor se prova em coisas muito grandes. Uhum. É uma geração um pouco romântica, né? Tem que ter buquê de flores, não sei o quê. Até no amor humano é assim. E ao contrário, o amor não se prova assim. A mãe prova seu amor noite sem dormir. Ninguém vê. Ela não sente nada, ela sente cansaço. Mas é ali, é o amor fiel. A mesma coisa com o nosso Senhor. É aquele primeiro que ele pede, é aquela fidelidade na confissão frequente, na Santa Missa. É aquele dia que você sabe que você tem que visitar o sacrário, porque Deus espera de você. E aquela fidelidade vai te atrair uma outra graça, e outra graça, e outra graça, e outra graça. Porque é disso que é feita a nossa vida. São pequenos. Tanto é que uma criancinha pequena pode chegar e não só se santificar, mas ser uma grande santa. Porque a santidade, a grandeza da santidade está no transbordar da ação de Deus, não de quem recebe. Né? Uhum. Um líquido precioso pode estar num vaso muito pequenininho ou num vaso muito grande, até num vaso que não seja de um material precioso. Porque a beleza, o perfume é do líquido, não de quem. Nós temos a mesma coisa, na Comunidade de São Paulo, nós carregamos um dom precioso em vasos de barro. Se a gente consegue fazer esse primeiro ato, esse aceitar essa primeira... todo mundo vai ter um sofrimento, né? Sabe que é uma grande tristeza que as pessoas se enganam nesses grupos que oferecem pare de sofrer. E ninguém pode deixar você parar de sofrer, é mentira. O que Jesus promete para nós é que no momento que nós estamos unidos a Ele, Ele pode transformar aquela dor oferecida em graça. E isso sim é um grande milagre. Caiu. Ai, gente, voltou. Eu voltei pra você. Voltou. Ah, é? Eu que travei, foi? Ah, foi. Meu Deus, que vergonha. Então, deixa eu te falar, nossa live já tá quase acabando, daí eu vou entrar em Tá, outra live. Agora, tá? Aí você tá. entra pra gente encerrar, pode ser? Tá ótimo. Claro, alguém tem alguma pergunta também? Pode ser. Eu não É, enxergo, mas... então, quando as pessoas. Gente, se vocês tiverem perguntas, podem mandar, viu, pra gente responder ali na próxima. Aí, João Vitor falou: vai ter música da Antonieta essa semana? Vai sim, vai ter música assim, da Antonieta essa semana no nosso Instagram, então confira lá.
Então eu vou desligar aqui, vou entrar na outra live. Eu espero todo mundo Tá aí ótimo. pra gente concluir, tá bem? Então vamos lá. Tá ótimo.